nesse momento, ligados com o céu. Hoje é culto de ensino da palavra, onde nós viemos aqui para a casa do Senhor para adquirir sabedoria do Senhor. Sabedoria pela sua palavra. Para receber instrução da parte do Senhor. Então, nesse culto de ensino, que o Senhor possa abençoar a tua vida poderosamente. Aleluia. Vamos nesse momento orar. Você que está aí assistindo aí na sua casa, vamos orar neste momento para dar início ao culto de ensino. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te glorificamos pela tua bondade, Senhor. Senhor, pelos os teus grandes feitos, Senhor, que mesmo sendo imerecedores, mas mesmo assim, Senhor, tu permanece fiel pela tua palavra, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Senhor, nos anima a cada dia, que a tua palavra, Senhor, venha fluir, como diz, como rios de água viva dentro do nosso ser. Queremos, Senhor, nos ensina, Espírito Santo, a amar a palavra do nosso Deus, que é luz para o nosso caminho. Tu és luz, Senhor, a tua palavra é luz para os nossos caminhos. Obrigada, Deus, pelo privilégio de estar na tua casa. Então nos abençoa nesta noite, neste culto que oferecemos a Ti. No nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor e bendizer o seu nome. Aleluia, Jesus. Pastor Eduardo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja na paz do Senhor, amém? E a todos que nos acompanham através das redes sociais, que Deus abençoe sua vida, que seja um tempo de crescimento para você. Queridos do Senhor, é noite de ensino da palavra do Senhor, e conforme eu havia prometido na semana que passou, eu fiz hoje os tópicos para que você possa anotar na sua agenda e em casa poder conferir o estudo. É muito bom a gente rever aquilo que nós aprendemos, tá? Até porque você precisa conferir, né, os versículos. Muito bom, para que possa haver uma maior fixação do ensino. E a gente vai hoje começar uma série, talvez de 3 ou 4 mensagens, extraída da revista Lições Bíblicas, cujo tema é Vencendo as Aflições da Vida. É a série Vencendo as Aflições da Vida. E o tema de hoje é: no mundo tereis aflições. Amém? Esse é o tema de hoje. No mundo tereis aflições. E eu quero já convidar você para a gente ler a palavra, né? Vamos para a leitura da palavra, que está no Evangelho de João,
capítulo de número 16. João, capítulo 16. Nós temos mais um pregador hoje aqui. Domingo era uma pregadora que estava bem aqui, me ajudando. Eu estava vendo o vídeo e vi só os gritos da Liz, me ajudando a pregar. Capítulo 16, nós vamos ler o verso de número 20 e 21, e depois nós leremos, bota na King James, eu vou ler pela King James, depois nós leremos o 25 ao 33, o 20 diz assim: em verdade, eu vos afirmo, que chorarão e se lamentarão, enquanto o mundo se alegrará. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. Verso de número 25. Essas verdades eu vos tenho dito através de uma linguagem figurada, mas o momento está chegando em que eu não mais falarei de forma enigmática, mas vos direi claramente a respeito de meu Pai. Neste dia pedireis em meu nome, e não digo que orarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus observaram-lhe: eis que agora falas claramente, e não através de linguagem enigmática ou parábolas, né? Agora temos certeza de que tens pleno conhecimento de tudo, pois nem é necessário que verbalizemos as perguntas que nos inquietam. Por isso cremos que verdadeiramente vieste de Deus. Mas Jesus lhes respondeu: crestes agora? Pois chegará o momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou só e nem desamparado, pois meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Amém? Amém, igreja? Amém. Palavra do Senhor. Glória a Deus. E nós encontramos aqui, amados, o texto base para a nossa meditação na noite de hoje. No mundo tereis aflições. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições ou tribulações, conforme a gente leu agora, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero nesta noite compartilhar com você dessa verdade. E quero te chamar a atenção para um fato, irmãos. De que o Evangelho, na verdade,
que nós cremos é o evangelho da salvação, tá? Nós aprendemos através da palavra de Deus que estar em Cristo ou no Cristo significa dizer estar na contramão do sistema dos nossos dias, do mundo. É você andar na contramão do mundo. O evangelho é um evangelho que amolda a nossa vida ao caráter de Cristo. E é interessante aqui a gente perceber de que através do sofrimento, o Senhor Jesus Cristo nos trouxe a paz. Através do sofrimento, o Senhor Jesus Cristo nos trouxe o quê? A paz. Foi exatamente pelo sofrimento de Cristo que todos nós somos agora alcançados pelo seu amor. O sofrimento de Cristo aboliu o poder que o pecado tinha sobre nós. É muito curioso a gente poder também meditar de que um Deus que não aboliu o sofrimento, e pior ainda, um Deus que aboliu o pecado precisamente por meio do sofrimento de Cristo, mas ele não aboliu plenamente ainda o sofrimento. O sofrimento faz parte da vida humana. Quem não sofre neste mundo? A partir do momento em que a gente toma a existência, a gente vem à existência, todo ser humano passará por sofrimento, ou seja, por aflições. Foi o que acabamos de ler agora. Amém, amados? Então, a lição de hoje tem como princípio nos ensinar que aflições são reais neste mundo, de que não é porque eu sou crente, eu estou no Senhor Jesus, que eu estou isento de passar por alguma dificuldade, aflições, enfermidades nesta vida. Glória a Deus, aleluia. Então, primeiro ponto, por favor, João Nilson. As aflições do tempo presente. Primeira coisa que eu pergunto: o crente, ele pode sofrer, sim ou não? Ele pode passar por dificuldade? Sim. Ele pode adquirir uma doença incurável? Ponto. Então, primeiro ponto é as aflições do tempo presente. E nós estamos vendo aí 3 pontos que nos ajudam a compreender as aflições do tempo presente, de ordem natural, de ordem econômica e de ordem física. De ordem natural. O mundo em que nós vivemos, ele hoje consideravelmente tem mudado. Nós estamos vendo que de ordem natural, nós podemos sofrer pandemias, como estamos sofrendo agora. Nós podemos se envolver em catástrofes. Sim ou não? Sim. Essas são as questões de ordem natural. Devastações provocadas pelo próprio homem. Nós percebemos que na natureza, nós podemos sofrer com devastação, com queimas, né? Com terremotos,
com tsunamis, com pandemias, como eu falei. E isso traz sofrimento? É claro que traz, irmãos. Houve aí um tempo atrás um terremoto no Haiti, matou milhares de pessoas. Inclusive o Brasil mandou uma força para lá, passou muitos anos lá, ajudando aquele país a se recompor, né? Então, até aqui no estado do Ceará nós já tivemos tremores de terra, não é verdade? Muitas vezes aqui no Nordeste brasileiro nós somos assolados pela seca. São situações de ordem natural que trazem sofrimento, né? Situações que promovem aflições. A segunda coisa é de ordem econômica. Segunda coisa é de ordem econômica. Nós estamos sofrendo agora, por causa da pandemia, um colapso financeiro no mundo inteiro. Um colapso financeiro no mundo inteiro, irmãos, que está promovendo também sofrimento na vida das pessoas. Olha, a miséria aumentou em um grau muito grande nos países, tá? Para quem não sabe o que está acontecendo na Argentina, vocês estão sabendo o que está acontecendo na Argentina, nossos irmãos aqui? Vocês estão sabendo que o negócio está feio para bando de lá? As pessoas têm que fazer fila para comprar alimento porque não estão produzindo. Gente, a mídia brasileira não está divulgando isso. Eles não falam o que está acontecendo. Na Venezuela vocês já sabem. Mas agora, recentemente, a Argentina, que até tão pouco tempo atrás era um país rico, né, de divisão de renda razoável, os irmãos lá estão sofrendo com abastecimento. Quer dizer, o salário per capita do argentino está uma miséria, gente. Tem gente chorando. Eu vi uma reportagem de um senhor chorando que passou a vida inteira, um homem de 60 anos, passou a vida inteira trabalhando e ele estava chorando e pedindo ao Estado um prato de comida, porque não tinha dinheiro para se alimentar. Um homem que contribuiu com a previdência deles lá a vida inteira. Então são situações de ordem econômica. E quando a crise internacional ela se abate entre as nações, automaticamente, irmãos, as famílias são afetadas, os países se empobrecem. Essa não é a realidade só da Argentina não, viu? Amados, os países latinos estão sofrendo. O Brasil, escuta, abre os ouvidos. O Brasil é um país abençoado. Olhem para cá. Vocês sabiam que o Brasil tem um potencial de produção de alimentos? Vocês não têm noção, irmãos. Vocês não têm noção. Eu estava nesses dias ouvindo uma notícia acerca disto, de que o Brasil é um grande produtor e que não deveria haver miséria, por mais real que seja, não deveria ninguém passar fome no país, no Brasil, tá? A China é um país populoso e o Brasil é o maior abastecedor de soja. Toda a soja que a China come sai aqui do nosso país. Viu, queridos? Nós não estamos usando aí nem 30% da capacidade. O Brasil tem capacidade de alimentar o mundo inteiro, irmãos. Você acredita um negócio desse? Pelas terras que nós temos. Por isso que nos tempos do fim, o Brasil tem um papel muito importante entre as nações. Para quem não sabe, ô glória! O Brasil tem um papel muito importante entre as nações. Então, quando nós falamos de aflições, nós estamos falando também dessa questão da ordem econômica, que desajusta as famílias,
que traz sofrimento, que traz dor. Nenhum pai de família ajuizado terá prazer em ver seu filho pedir um prato de comida e não tê-lo para dar. Jesus falou que até os pais maus, os pais iníquos, se um filho lhe pedir um ovo, ele não vai dar uma serpente. Porque nós queremos sempre dar o melhor para os nossos filhos. Então esse é o segundo ponto nas aflições do tempo presente. E de ordem física. De ordem física. Nesse quesito, as doenças tomam lugar. De ordem física, que traz sofrimento, AIDS. Essa pandemia que, mais uma vez eu falo, promovendo sofrimento entre as famílias. Não é verdade? O câncer, tanto tempo o câncer, e ninguém descobre a cura para o câncer, nem descobre a cura para a AIDS. Doenças que a cada dia vão surgindo, né? As pragas do século 21, que estão dizimando populações e mais populações no mundo inteiro, e que trazem sofrimento, tá? E que, como eu falei no princípio, não é porque nós somos crentes que nós vamos deixar de passar por essas situações. Isso se aplaca sempre aos crentes e aos não cristãos, tá? Ora, o capítulo que nós acabamos de ler aqui, onde Jesus, falando com seus discípulos acerca do plano celestial, do seu plano de redenção, Jesus vai dando para eles na real. Jesus não maqueia, não esconde as realidades deste mundo, tá? Porque Jesus tratou de muitos assuntos usando parábolas, ou seja, enigmas, para que muitos não viessem a entender. Mas agora Jesus está falando abertamente acerca do plano da salvação. E ele começa a falar de realidades da vida presente. No mundo vocês vão ter aflições. Eu passei pelas aflições. Eu venci as aflições. E vocês se encorajem. Tenham ânimo. Tenham fé de que é uma etapa na nossa existência. O ser humano vai passar por aflições. Pode ser acometido por qualquer uma dessas ordens aqui, ordem natural, né? A destruição da sua casa por causa de uma tempestade, de uma situação no mundo, de ordem econômica, de ordem física. Vocês precisam estar preparados, porque a vida, ela traz essas circunstâncias. Mas não desanimem. No mundo vocês vão ter aflições. E é verdade. As aflições, elas se mostram na nossa vida de diversas formas e maneiras. O que Jesus está nos dizendo é que nós temos a capacidade nele, no Senhor Jesus, de vencer as aflições. Até porque as aflições, elas não são um estado. Você vive só de aflição, não. Você vive só de problema, não. Mas elas podem surgir ao longo da sua jornada. Amém? Glória a Deus. Então, essas aflições do tempo presente são representadas pelas crises que sofremos, tá? Por falar nessa crise de ordem física, se nós fôssemos fazer aqui uma estatística de doenças que dizimam, poxa, a gente vai ficar boquiaberto, irmãos. Quantas pessoas morrem por conta de doenças que estão dizimando, diabetes que mata também, não é? E outras doenças que estão dizimando a vida das pessoas. São doenças de ordem física e, como eu falei, como crente nós podemos
Se nós não tratarmos a nossa vida, se nós não tivermos uma disciplina, nós vamos sofrer com isso, tá? São aflições do tempo presente. Segundo ponto, vamos compreender agora por que o crente sofre. Ou por que o ser humano, na verdade seria por que o ser humano sofre. Aí nós temos aí respostas. Primeiro, qual é? Vamos lá, todo mundo. Não, vamos falar, gente, vamos lá. 1, 2, 3. Segundo. Pronto. Terceiro. Então nós precisamos compreender por que sofremos. Por que sofremos? Primeiro, a questão da queda. O sofrimento é algo comum a todos os homens desde o momento em que o pecado entrou no mundo. Desde o momento em que Adão e Eva pecaram, o pecado faz parte do mundo. Então, nós entendemos isso. A resposta está no pecado humano. Quando você tenta racionalizar, por exemplo, a questão da igualdade social e de tantos outros temas no mundo inteiro, a desigualdade social, o marxismo, já ouviu falar sobre isso? O marxismo, ele tem a mentalidade de uma mentalidade de igualdade para todos. De igualdade para todos. Essa é uma ideia marxista que fala que todos têm que ter o mesmo salário, todo mundo tem que compartilhar, não tem que ter patrão, a família não tem seu lugar, é uma coisa de burguesia, tá? É uma ideia, é uma ideologia individualista, né? Que não é de grupo, é de indivíduo. Cada indivíduo tem que ter o que comer e tal, e essas lutas, né? Mas que contraria muito, mas muito mesmo, o propósito original de Deus. Essas ideias, elas vão se fomentando na sociedade, de maneira, irmãos amados, a destruir as estruturas e as instituições. E assim nós vemos estampado claramente nessas ideias desses homens que o pecado embotou e trouxe todos esses malefícios diante de nós. O pecado ou a queda de Adão trouxe tristeza, trouxe dor. Quando nós lemos e nós olhamos o mundo perfeito em que Deus criou o mundo perfeito em que Deus entregou a Adão e a Eva, nós ficamos, ficamos pensando, meu Deus, por causa do erro de um homem, e agora isso passa a todos os homens, por causa do pecado de um homem. Antes da queda de Adão tudo era perfeito, tudo ajustado, o sistema, a natureza. Paulo vai dizer que até a natureza geme, aguardando a expectação da sua regeneração. O impacto foi tão grande que toda a estrutura do mundo foi abatida, irmãos. Tudo mudou. Depois da queda, a gente vê o egoísmo presente, a gente vê a questão da culpa. Então, a partir deste momento, todos os homens estão sujeitos ao sofrimento. O sofrimento passou a ser realidade na vida dos homens. A gente muitas vezes até quer culpar, achar um bode expiatório, mas a gente sabe que foi por conta do pecado, da queda, e o pecado continua
agindo na vida de muitos e trazendo dor e trazendo sofrimento. Segunda coisa é a degeneração humana. O que é isso? O homem perdeu a sua condição original. O homem perdeu a sua condição original. Ou seja, ele foi degenerado. Por isso que quando nós aceitamos Jesus, nós passamos pela regeneração do Espírito Santo. A moralidade do homem foi alterada. Ele passou a mentir, ele passou a enganar. O ser humano passou de um estágio para o outro. A moralidade, a vida social, a vida espiritual do homem tomou outro rumo depois da queda, o que nós chamamos de degeneração, né? E tanto calvinistas quanto arminianos acreditam na depravação humana. Ou seja, por causa do pecado, o homem se tornou um ser depravado. Ele não tem condições por si só de se soerguer, de ser um ser bom. Por mais que ele diga eu sou bom, ele não é. Porque a sua natureza agora reina o pecado, irmãos. Não é? O ser humano tem a capacidade de se afastar de Deus completamente. Então, amados, nós percebemos isso quando você lê Gênesis 6, você vê que os seres humanos entraram num estágio tão terrível de depravação, de violência, que o Senhor decide destruir a raça humana. Tamanho estava a depravação humana. E não está tão diferente dos dias de hoje, não é? Não está tão diferente assim. Vocês sabem por que vai existir uma grande tribulação? Exatamente por conta disso. A depravação moral está ganhando um espaço terrível e até sendo legalizada em muitos países. Isso tudo porque o homem se afastou do seu Criador. Então, por que nós sofremos? Por conta da degeneração humana. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus, quando temos um encontro com o Senhor Jesus, o nosso espírito é recriado. Vocês sabiam disso? Está lá em Coríntios capítulo 5, verso 1 Coríntios 5, 17. E agora, se alguém está em Cristo, nova criatura, ou criação no original, nova criação é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo nós somos uma nova criação. O nosso espírito é recriado novamente, é regenerado. Nós passamos pela obra da regeneração. O Espírito nos recria, porque a degeneração é um fato por causa da queda. Todo homem agora precisa ser regenerado, tá? Glória a Deus. Essa é uma das obras que o Espírito de Deus faz na vida do homem. Então, a Bíblia mostra claramente a corrupção humana, o aparecimento do ódio, o aparecimento dos atos de violência, das guerras. A Primeira Guerra Mundial foi feita por conta de uma bobagem, gente. A Primeira Guerra Mundial, primeira vez que o homem decide matar por conta de ideias, de uma bobagem. A Segunda Guerra Mundial nem se fala, irmãos. Segunda Guerra Mundial nem se fala. Milhões e milhões de pessoas, amados, morreram. E agora recentemente, amados, a violência que dizima muitas vidas, muito mais do que nas guerras. Então tudo isso é a degeneração humana, o ódio, tá? O preconceito, o espírito legalista das pessoas. Todas essas coisas fazem parte
de uma humanidade caída no pecado. Nossa sociedade diz, ela tem uma mensagem, né? A mensagem da nossa sociedade odierna, dos nossos dias, é que todas as coisas são relativas. Não existe pecado, não há absolutos, não existe pecado, não é errado. O certo é aquilo que você pensa ser. Essa é a mensagem que está sendo apregoada por aí hoje. Eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero, eu uso o meu corpo como eu quero. Tudo isso por conta do pecado. Mas não vamos esquecer o que Romanos 3:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em 6:23 diz: porque todos pecaram, todos, não diz que alguns, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Escritura faz menção de que todos, indistintivamente, brasileiro, japonês, americano, judeu, todos, por ter a natureza humana, são pecadores. E por essa razão estão destituídos. Se Cristo não nos reconciliar, o homem é incapaz de fazer o seu retorno para Deus. Não pode ir através das boas obras, porque eu devo ser bom, não. As boas obras, elas não vão nos salvar. Não fazemos o caminho até Deus através de uma boa moral, também não. Porque eu sou um cidadão bom, eu pago meus impostos, eu vivo bem, não, esse caminho também não. Embora ele faça parte da nossa vida, mas o único caminho de retorno é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o único caminho capaz de colocar, de reconectar você novamente, aquilo que na essência você é, que você foi criado, o homem foi criado com um propósito, amados. Nós fomos criados com o propósito de servir a Deus, tá? E que de fato nós somos pecadores, todos nós aqui somos pecadores, regenerados pelo poder do Espírito Santo. Por isso que só vai entrar no céu aqueles que se arrependem dos seus pecados. Só vai entrar no céu aqueles que confessaram que são pecadores. Só vai entrar no céu aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o único meio de salvação. É por isso que nós estamos vendo as aflições, os problemas. E os homens querem nomear, os homens querem dar nome a essas coisas. O nome disso é pecado, meu irmão. O nome disso é pecado. Deus faz tudo para a sua glória. Deus faz tudo para a sua glória. Ele criou o homem para a sua glória, Ele criou a terra para a sua glória, Ele criou os anjos para a sua glória. Todas as coisas foram criadas para a glória do seu nome. Amém, amados? Por isso o homem sem Deus, ele está perdido. Aleluia. E a degeneração humana mostra isso. Podemos ver claramente esses aspectos na vida do ser humano. O homem sem Deus, irmãos, ele se bestializa. O que é isso, pastor? Ele fica qual um animal, capaz de matar o seu ser humano sem ter nenhum remorso. Ele se bestializa, irmãos. O ser humano é capaz de fazer coisas terríveis que nem se nomeia. Sim ou não? Quando você olha para os judeus,
os mais de 6 milhões de judeus que foram mortos. Você fica pensando, por causa de uma ideologia, de um pensamento que foi implantado por Hitler, o ser humano foi capaz de cometer atrocidades que você chora quando você olha para as histórias. Como alguém é capaz de fazer tantas coisas ruins, irmãos? Você olha aquelas cenas daquelas pessoas raquíticas, famílias que foram dizimadas, membros que foram afastados do convívio dos seus familiares, crianças que foram mortas, mais de 1,5 milhão de crianças judias foram mortas. Quem é capaz de fazer algo tão atroz, tão terrível como esse? O ser humano degenerado. Eles se achavam uma raça superior. Meu Deus, amados, terrível. Isso é para mostrar para os irmãos a que nível o ser humano é capaz de chegar sem Deus. O ser humano é capaz de chegar sem Deus. Terceiro, por favor. Então nós descobrimos aqui por que sofremos. Porque por causa da queda e da degeneração humana. Não, bota lá, o terceiro que eu falo é o outro, Janilson. Agora não, segura aí. O terceiro, o novo nascimento e o sofrimento. Então, quando o indivíduo, quando alguém passa pela experiência do genuíno, olhe para cá, o genuíno nascimento, novo nascimento, aquele mencionado por Jesus no capítulo 3 de João, quando ele está conversando com Nicodemos, falando da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, que faz com que o indivíduo reconheça que é um pecador. O novo nascimento que Deus gera no coração do novo crente faz com que você tenha agora um novo caráter, uma nova vida. É uma oposição direta à obra da queda. A partir do novo nascimento, a gente tem respostas para a nossa vida. O novo nascimento faz a gente entender que a base de todo sofrimento que nós passamos é por causa do pecado. Entretanto, apesar de ter nascido de novo, o crente em Jesus não deixa de experimentar o sofrimento. Apesar da gente nascer de novo, estar em Cristo, nós não estamos isentos do sofrimento. Há uma frase de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que diz assim: a permanência da concupiscência ou dos desejos, em nós é uma maneira de provarmos a Deus o nosso amor a Ele, lutando contra o pecado por amor ao Senhor. A nossa permanência na concupiscência, nos desejos que tentam. Você já percebeu que você mesmo crente, você é tentado a fazer o que é errado? Percebeu isso? Mas você poderia perguntar assim, mas eu não passei pelo novo nascimento? Sim, passamos pelo novo nascimento. E nós estamos no processo de santificação, onde a vontade humana, escute, a vontade humana versus a vontade divina estará em conflito. A vontade humana, tendenciosa ao pecado, às concupiscências, a inclinação para o mal, tentarão tirar você do foco divino. Ok?
O teu espírito recriado em Deus, ele deseja as coisas de Deus, mas a tua carne deseja as coisas terrestres. E aqui é onde mora uma questão sobre o novo nascimento. Os que nasceram em Cristo, os que estão em Cristo, precisarão batalhar diariamente, estar em oposição às obras da carne. Por mais sofrimento que a gente passe, por mais luta que a gente viva aqui, nós vamos perceber, né, que apesar de sermos crentes, nós vamos estar sempre nessa oposição. A velha natureza em nós, como diz Pedro, ela tenta ressurgir todos os dias. E nós devemos matar a velha natureza todos os dias. É uma batalha diária, todos. Por isso que o Agostinho disse isso, né? Santo Agostinho: a permanência da consciência em nós é uma maneira de provarmos a Deus o quanto nós amamos por Ele, o quanto amamos a Deus lutando diariamente. O que ele está dizendo, em outras palavras, é que a vontade está em nós, mas nós devemos matá-la todos os dias. Todo dia, como diz Thales Roberto quando era crente, né? Ele é crente ainda, né? Graças a Deus, se levantou. Todo dia o pecado vem, ele me chama. Todo dia as propostas vêm, elas me chamam. Mas eu escolho a vontade, mas eu escolho Deus. Então nós devemos escolher Deus. Ok? Então o novo nascimento é uma experiência que todo cristão genuíno passa. Você sabe, pastor, como é que eu faço para saber que se nasci de novo em Deus? Há um teste, há uma maneira de saber. Você se lembra do dia que você aceitou Jesus? Do dia que você nasceu? É o primeiro teste. Se lembrar do dia que você aceitou Jesus. Nesse dia que você aceitou Jesus, você sentiu tristeza por causa dos seus pecados? Porque a tristeza, segundo Deus, faz a gente chorar por causa dos nossos pecados. Segundo Paulo. Eu não estou falando de remorso. Eu estou falando de tristeza segundo Deus, que opera para a vida, que faz a gente se lembrar de uma vida pregressa, da ausência do nosso Criador, e faz a gente chorar. Eu me lembro desse dia. Então esse é um teste. Se não passou por esse momento, foi apenas emocionalismo. Mas se você chora pelos teus pecados, pela pessoa que você era antes, então Jesus gerou um novo nascimento no teu coração. Tá? Então nós devemos lutar contra o pecado diariamente. É um rompimento radical contra o pecado, prova do nosso amor real ao Senhor. Então nós vamos experimentando o sofrimento, sabendo que tudo é pela vontade dele. Por falar em sofrimento, hoje nós tivemos a notícia de um amigo nosso, um amigo muito querido, que nós tivemos a oportunidade de conhecer, que era o irmão Teófilo. Estivemos ali na sua propriedade, ali próximo da Sapiranga ali. Ele tem uma propriedade bem próxima ali à igreja Videira, né? Fizemos até um evento lá. Era um amigo muito querido. Quantas vezes eu e o pastor Marcondes estávamos na sua companhia, brincalhão, amava as coisas do Senhor, sonhava com os projetos de Deus. Ele tinha uma maneira carinhosa de nos tratar. Ele dizia: pastores, vamos tomar um café corajoso aqui. E o café corajoso é porque ele chama de café corajoso só o café, sem o pão, sem nada, só o café puro e limpo. Esse é o café corajoso, pastor. E aquele varão foi acometido de uma enfermidade.
que trouxe muito sofrimento. Ele pegou um câncer, um tumor no cérebro, e eu até fiz um apelo aqui na oração do meu dia. Precisava de 50 mil reais para começar um tratamento. E ele já havia vencido e estava já sem falar. Então o sofrimento, ele era um crente fiel a Deus, um crente em Cristo, mas que passou pelo sofrimento. Agora não, agora ele está bem. Hoje soubemos que ele faleceu e agora ele está descansado dos sofrimentos do corpo, provando para mim e para você que por mais que o crente seja fiel, ele não está isento. E não adianta a gente querer usar aquela teologia e dizer assim, não, ele pecou, ele fez alguma coisa errada. Não, isso se abate a qualquer um, amado. Porque quando a gente vê o sofrimento das pessoas, existe uma ideologia, né, um pensamento, diz assim, rapaz, fez alguma coisa, foi por causa disso. Pensamos até que Deus retribui. A retribuição dos nossos pecados, né? É Deus nos tratando. Esse é um pensamento que impera. Foi por causa disso. É algo muito comum, amados, né? Exatamente. E ele foi fiel. Exato. Ele poderia dizer, poxa, Paulo pecou demais, porque Paulo foi abandonado pelos seus companheiros de evangelho, morreu numa circunstância, sabe, terrível, né? Estava numa cela fria. Que Deus é esse que não cuida, né? Cadê o Deus dele? Não é o evangelho que a gente vê hoje, né? Que torna a gente super crente, blindado, né? Que você não vai passar por isso e nem por aquilo. É uma mentira do diabo, amados. Por isso que alguns, quando passam por algum tipo de aflição, logo abandonam Jesus. Não foi isso que me disseram. Em Cristo, não, em Cristo. E se for da vontade dele a gente passar por alguma coisa? Porque foi da vontade de Deus que Paulo sofresse. Eu mostrarei a ele, Paulo, que importa ele sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar a ele. E Paulo sofreu pelo nome do Senhor. As aflições vieram, tá? As aflições vieram, mas Paulo firme, porque ele diz, eu sei a quem eu estou servindo. Então quando você conhece o Deus que você serve, quando você teve um encontro genuíno, quando você passou pelo novo nascimento, você sabe muito bem que nós estamos sujeitos a sofrimento, mas que no meio do sofrimento Deus está conosco, nos consolando. O Deus de toda paz. É por isso que Jesus ensina lições tão profundas. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz falsa, muitas vezes baseada no materialismo. Eu estou feliz por causa de um carro novo, de uma casa nova, de um bom emprego, de um bom salário, de um bom relacionamento. E quando essas coisas elas saem da vida do indivíduo, o indivíduo quer cometer o suicídio. Mas Jesus estava falando de uma paz interior,
não gerada das coisas exteriores, de fora, mas uma paz que vem do alto, que me dá tranquilidade em meio às aflições dessa vida, em meio a uma pandemia. Quantas pessoas não entraram em pânico nesse período? Quantas pessoas, elas não desenvolveram depressão, opressão, porque lhes faltou uma paz genuína? Até mesmo muitos crentes, porque não ouviram o verdadeiro evangelho. Porque não é a primeira vez que a gente passa por lockdown, não, queridos. Você sabia disso? Não é a primeira vez que a humanidade passa por lockdown, não. Noé passou por um lockdown de mais de 120 dias, preso dentro de uma arca. Que lockdown, hein? Até que ele saísse, foi 120 dias, 40 dias e 40 noites só chovendo. É a Bíblia que nos diz isso, irmãos. E não é só a primeira vez que os homens passaram por isso, não. Mas por que Noé venceu? Porque Noé teve fé nas palavras do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, amados do Senhor, a paz que vem do alto, ela gera em nós uma tranquilidade no meio da guerra, irmãos, no meio da tribulação. Você quer ver pessoa endoidecer o juízo, de mover coração de gente? Esteja no meio da tribulação, de uma angústia, de um problema sério. Você vai ver se a gente não vai precisar dessa paz. É essa paz que Cristo diz que nos daria, a paz que Ele teve e que pregou. Sendo Ele crucificado, sendo Ele açoitado, Ele estava em paz. Não abriu a sua boca, como diz Isaías, e como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro. Quem é capaz de dizer assim: perdoa? Eles não sabem o que fazem, senão Cristo, que nos ensinou que precisamos ter essa paz. Ter paz é um resultado de uma operação de Deus em nossa vida, gerada pelo novo nascimento. Não sabemos o dia do amanhã, não temos poder de controlar o futuro, mas podemos confiar o nosso hoje e o nosso amanhã ao nosso Deus. Se Ele quiser, eu irei. Se Ele quiser, eu farei. Se Ele quiser, estarei. Se Ele quiser, passarei. É nisto que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci. Oh glória! Tende bom ânimo. E estar vivo é estar preparado para passar por aflições, sabendo que o Senhor está conosco. Ele mesmo diz aqui no texto que nós lemos, né? Vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar, mas eu não vou estar só, o Pai está comigo. Oh, glória! Aleluia! Na hora do pega para capar, os discípulos abandonaram Jesus, mas Ele disse: eu não estou só, o Pai está comigo. Aleluia! Terceiro e último ponto: o crescimento e a paz nas aflições. Nós vamos entender a soberania divina na vida do crente. Vamos entender que tudo não é uma parte, tudo. Olhe para mim, até os sofrimentos que estão lhe causando dor hoje,
cooperam para o bem. E terceiro, desfrutando a paz do Senhor. Primeiro, a soberania divina na vida do crente. Deus sonda a nossa vida. E quando nós falamos assim, Deus é soberano, significa dizer que todas as coisas lhe são sujeitas. Que todos os fatos, todos os acontecimentos na vida humana não pegam Deus de surpresa. Se você pergunta assim, pastor, Deus permitiu a pandemia? Deus não permitiu não, irmão, Deus enviou. Com o propósito de peneirar os corações humanos. Todas as coisas são sujeitas a Deus. Mas está matando as pessoas, pastor. Ora, se nós formos avaliar o nível de perversão do ser humano, hoje, é muito grande, amados. Deus não criou o homem com esse propósito não, amado. É uma forma de Deus aproximar os seres humanos de volta para Deus. Deus é soberano no sentido de que os seus olhos sondam a nossa vida por completo. E Ele sempre, não esqueça isso, fará o que é melhor para a nossa vida. Sempre. Nunca Deus fará nada que seja contrário à vontade, à sua própria vontade, né? Nunca fará nada que seja contra a sua própria vontade. Então, primeiro que Deus é soberano e que nós estamos nas mãos dele. Jeremias 18, né? Jeremias 18, nós somos barro na mão do oleiro. Nós somos barro na mão do oleiro. Ei, profeta, me diz uma coisa, acaso o vaso pode perguntar ao seu Criador, o que você está fazendo? É claro que não. Ali fala da soberania, que Deus tem o poder sobre todas as coisas, que o ser humano só vai até onde Deus permite, que o sofrimento só vai até onde Deus quer. Amém, queridos? Você está entendendo isso? Que Deus tem sobre as suas mãos o controle de tudo. Ele marcou o dia de começar essa pandemia, Ele marcou o dia de acabar essa pandemia. E quem sabe o que Deus está reservando, leia as Escrituras e você vai saber que daqui para frente as coisas tendenciarão a piorar e não a melhorar. Mas no meio de tudo eu posso ter paz de Deus. No meio de tudo eu posso viver uma vida agradável a Deus. No meio de um deserto, Deus pode fazer a minha vida prosperar e florescer. Então, amados, Deus tem a última palavra na vida dos crentes. Se Ele quiser que um morra, morre. Se Ele quiser que um viva, vive. Se Ele quiser que a gente passe por perseguição, a gente passa. Deus poderia ter livrado Paulo, não era, irmã? Não poderia? Mas Paulo glorificou ao seu Senhor com a sua morte. E ele mesmo disse que estava preparado para morrer pelo Evangelho. São certezas internalizadas dentro do nosso coração. Quando o crente tem uma certeza do seu Senhor tão grande, ele não tem medo da morte. Todos nós temos medo, porque tudo que é desconhecido a gente tem medo. Mas são certezas como essa que nos dão garantias. Amém? Glória a Deus.
Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Todas as coisas que nela há pertencem ao Senhor. Deus diz no Salmo que as almas são deles. Todas, indistintamente, pertencem ao Senhor. Todas. E Ele sabe tratar com todos. Amém? Então não me esqueça, querido, Deus está no controle de todas as coisas. Ok? Ora, Deus tem um controle de todas as coisas. Há coisas que acontecem que a gente fica tentando compreender por quê. Por que, meu Deus? Por que fulano se foi? Por que está acontecendo isso? Diante das aflições a gente bota a mão na cabeça e pergunta por quê. Não foi o que Jó fez? Por quê, meu Deus? Não estou entendendo. Eu não sou um devasso, eu sou um homem temente a ti. Por quê, meu Deus? Porque ele queria saber por quê. Jó queria entender a razão do seu sofrimento. Ele não entendia. Por quê, meu Deus? Por quê? É natural diante de catástrofe, diante de sofrimento, de separação, de adultério, de tragédias. Por quê, meu Deus? Da rebelião de um filho. Por quê, meu Deus? Estou passando por isso? Por quê? Por quê? Os porquês se levantam na nossa cabeça. Mas não esqueça, o Senhor é soberano e Ele está governando. Aparentemente parece que Deus não está, mas Ele está no controle de todas as coisas. E porque Ele é soberano, nós vamos para o segundo ponto. Tudo coopera para o bem. Então a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Apesar da gente não compreender algumas questões, todas as coisas, inclusive os sofrimentos, eles colaboram para o nosso bem. Eles cooperam para o nosso bem. Então, o escritor aos Hebreus reconhece que o Senhor muitas vezes usa a provação, o sofrimento, a aflição para corrigir-nos e fazer brotar em nossa vida um fruto pacífico de justiça. Diz Hebreus que o Senhor Jesus aprendeu a obediência por meio do sofrimento. E nós vamos entender que na vida, o sofrimento faz parte da realidade do ser humano por causa do pecado. Mas que contudo, estando em Cristo, nós haveremos de vencer todas as aflições que se apresentam diante de nós, confiando que o Senhor está no controle da sua existência, que há uma razão de ser, que há um motivo por que estamos passando por aquilo que estamos passando. Deus está tratando, e se a sua vontade é boa, se a sua vontade é perfeita, se a sua vontade é agradável, até as coisas ruins colaboram, até o mau chefe, aquele que te persegue, aquele que te calunia, aquele que te passa para trás, aquele que quer ver o teu nome na lama, são questões para te aperfeiçoar na benignidade, na bondade e no amor do nosso Deus. Você provará que você de fato é um filho do reino, que em Deus, em Cristo Jesus, não somos nós que fazemos a justiça. A justiça é feita por aquele que criou os céus e a terra. Porque ele diz: minha é a vingança.
Glória a Deus. E nesse processo, nesse exercício de aflição, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. O sofrimento, ele pode causar em você duas coisas: ou tornar você mais crente, mais consagrado, mais santificado, ou azedar de uma vez a sua vida e você procurar bode expiatório. Pegou aí, crente? Primeiro que, todos são nós lemos essa noite, todo ser humano é o quê? Pecador. Não é porque você aceitou Jesus que você deixou de ser pecador, não. Nós estamos batalhando, irmãos, todos os dias, como eu falei aqui na pregação de hoje. Todos os dias nós estamos aperfeiçoando a nossa fé. Todos os dias nós precisamos da graça e da misericórdia. Porque o que é a graça? É favor imerecido. O que é graça? A graça é o amor de Deus derramado nos nossos corações, nós não merecendo e Deus nos dando cada dia. Então todos os dias nós precisamos da graça do Senhor Jesus para suportar as aflições dos dias que vivemos. Cada dia basta seu próprio mal. Sua tribulação, tem dias que são bons, mas há dias que tem tribulação que você põe a mão na cabeça e diz: tem misericórdia, Senhor. E nessas horas é que nós mostramos fé no Senhor Jesus. Glória a Deus. Então são aflições advindas deste mundo, mas tudo colabora para o bem daqueles que amam o Senhor. Você pode imaginar, por exemplo, José. Eu gosto muito, já preguei aqui há dias atrás. José vê todas as aflições que ele viveu como sendo plano de Deus. Ele não desenvolveu um coração maligno, vingativo, não. José viu em tudo plano de Deus, que cooperou para ser a pessoa que ele era. Às vezes a pessoa te maltrata, é como se Deus estivesse dizendo assim: não seja igual a ele, seja igual a mim. Não trate da mesma forma, não haja da mesma maneira. Poxa, a mulher foi tão brusca, porque algumas pessoas até azedam, né? Agora eu vou ser assim, a partir de hoje eu vou tomar a decisão de não ser mais assim. Eu vou deixar, eu vejo muitas pessoas usar a expressão: eu vou deixar de ser besta. Quem já ouviu isso? Eu vou deixar de ser besta. Mas quanto mais as pessoas nos maltratam, nos perseguem, as coisas deste mundo tentam contra nós, é Deus nos dizendo: eu não criei você com esse propósito. Porque o mundo se convence do verdadeiro evangelho quando nós agimos de acordo com Cristo e não de acordo com a nossa natureza caída, pecaminosa, depravada. Eu me lembro de um pastor falando acerca da depravação humana, quando ele era crente, né? Ele disse que foi almoçar com um empresário e eles almoçando, o empresário não era crente. Ele começou a pregar e dizer que o homem é mau, que por natureza o homem é pecador, que a Bíblia mostrava que na natureza humana não há nada que se possa salvar se Deus não fizer, que o homem é corrupto. E o pastor ficou pregando, terminou. O empresário disse: graças a Deus que eu não sou assim, eu sou bom. Eu não mato, eu não roubo. Ele começou a se justificar, né? Eu não faço nada de errado, graças a Deus eu tenho muitos empregados, eu sou uma pessoa boa. Porque a gente olha para a nossa justiça. Só que a Bíblia vê a gente como pecador, meu irmão.
Ele esquece que quando a pessoa se auto-justifica, está pecando também. Lembra do que Jesus disse? Subiu um publicano e também subiu um pecador. E eles começaram a orar: Senhor, eu não sou como esse publicano mal aí não. Toda semana eu dou meu dízimo, eu oro, eu faço minhas atividades religiosas. Esse pecador aí se justificando diante de Deus. O outro chegou e diz a Bíblia, diz Jesus, que a parábola que Jesus conta, que ele nem ousava ao menos levantar a sua vista aos céus e dizia: sou pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. Perguntou Jesus à sua plateia: qual desses dois saiu justificado diante do Senhor? É claro que foi aquele que reconheceu o seu estado. Então nós, irmãos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar nessa condição, sabe, de olhar para o outro se achando melhor, quando na verdade todos nós somos pecadores. E terceiro e último ponto, desfrutando da paz do Senhor. Como olhar para o sofrimento e ao mesmo tempo ter paz nele? Como olhar para a dor humana, né? E encontrar paz em Deus. Esse é o grande desafio também dos nossos dias. A maioria das famílias, sejam elas de classe social pobre, média, rica, todos estão sofrendo com algum tipo de aflição. A tribulação faz parte da realidade humana, mas nós podemos desfrutar a paz do Senhor. Parece uma loucura, né, querido? Você ter paz diante de uma vida tão sofrida, mas é possível. Deus age segundo o conselho da sua própria vontade. No meio da aflição, no meio das tentações, nós podemos desfrutar da paz que só encontramos em Deus. Nós estamos assistindo a destruição humana. A maioria, quando você ou escuta, por exemplo, os artistas, eles falam do glamour, da fama, mas eles também falam que nos bastidores da vida deles existe um sofrimento e uma falta de paz tão grande, que muitos deles pensam até em tirar a sua própria vida. Falta de paz, irmão. Você pode ter tudo dentro da sua casa, mas a paz é um quesito que todo mundo procura. Todo mundo quer paz nos relacionamentos. Todo mundo quer paz entre as pessoas, nas nações. Mas ao invés de paz, o que é que o ser humano está encontrando, irmão? Guerra. Guerra dentro dos lares, guerra nos relacionamentos, guerra nos seres humanos. Podemos encontrar paz em Deus, podemos encontrar paz. Qual é a saudação dos cristãos? A paz do Senhor. Por que nós damos a paz do Senhor? Porque só quem tem a paz pode dar a paz. Jesus disse aos seus discípulos, quando eles saíram para pregar: entre nas casas, nos valados, e deixe a paz ali, a minha paz. E se eles não receberem, saiam de lá e tomem a vossa paz para vocês.
É uma paz que em Cristo encontramos, que traz bonança para o nosso coração, irmãos. Então, podemos crescer nas aflições quando encontramos com o nosso Salvador a paz que Ele nos dá diante das aflições que a vida traz. Nós não vamos estar imunes, e você vai sim, num dado momento da sua vida, encontrar um momento de tribulação, mas não esqueça, a paz de Deus está acessível ao teu coração. Não esqueça, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós não temos o controle, não sabemos o que nos espera amanhã, mas sabemos que Deus está conosco. Sabemos que Deus está com você, e o cuidado dele é real e verdadeiro. Então eu concluo que neste mundo nós estamos sujeitos às aflições, aos sofrimentos de toda a espécie. A vida do crente envolve períodos difíceis e trabalhosos. No entanto, se a nossa expectativa estiver na soberania de Deus e no seu bem, nós vamos desfrutar da paz. Há um propósito para todas as coisas. Há um propósito para todas as coisas. Em todas as coisas, há propósito de Deus. Porque passamos por determinado sofrimento e porque vivemos determinadas coisas. Deus tem propósito. Estou passando agora por esse sofrimento na minha carne, a propósito. Vou poder ajudar outras pessoas e dizer assim, tenha paciência, porque eu tive paciência no meio do meu vale. Quando alguém disser assim, estou sofrendo com dor, eu vou saber ouvir e dizer, eu sei o que é dor, eu sei o que é lastimar, eu sei o que é estar aflito por causa do pão diário. Não se desespere, Deus está no controle. Eu vou poder dizer isso, terei autoridade para falar, porque estou passando e sei que Deus está conosco, comigo e com você. Mas pastor, o senhor não estava fazendo a obra, o senhor não estava envolvido na obra. Para você ver que os santos podem padecer por enfermidades, por bala perdida. Os santos podem sofrer por acidentes, mas isso não quer dizer que eu não tenha paz no meio dessas aflições. Por um divórcio, por uma traição que dilacera. No meio de tudo isso, Deus está no controle. Deus está aperfeiçoando. Deus nos faz, irmãos, caminhar nesta vida e saber que tudo isso é subproduto do pecado humano, e que eu, como homem que sou, também sou pecador, mas que contudo, sobre a graça de Deus, eu sou livre. Sobre a graça de Deus, eu tenho a certeza da esperança no Senhor Jesus Cristo. Na graça de Deus eu posso descansar na paz que me conduz. No mundo tereis aflições. Eu estou vacinado, mas no Senhor encontro ânimo para vencer. Amém? Glória a Deus. Então, nós terminamos aqui essa lição de hoje, essa palavra de hoje. No mundo tereis aflições, tá? Ok? Esse evangelho nos ensina que podemos ter aflições, mas não esqueça, não é um estado, é apenas um período de tempo. Tudo finda, tudo tem começo,
meio e fim. Ok? Que Deus em Cristo te fortaleça nessa noite e você saia daqui sabendo que o Senhor está no controle da tua vida. Deus está no controle desta causa, dessa situação. Deus está trabalhando para que a nossa fé seja aperfeiçoada. Amém? Vamos encerrar o culto nesta noite. Lembrando que